A evolução é uma corrida entre predador e presa, em que grande parte das vezes velocidade é sinônimo de sobrevivência. Ter velocidade é o segredo do jogo. Se a presa corre mais rápido, o predador também corre. Como é possível um peixe nadar a quase 100 km por hora? Como o T-Rex evoluiu e superou o mais rápido dos humanos? E o que acontece quando forçamos os limites da natureza? Apertem os cintos. Velocidade mortal, agora, no Evolução. A história da sobrevivência. Evolução. No calor escaldante sob o sol da savana, o predador observa a presa. Em 3 segundos, desenvolve 95 km por hora. E à medida que se aproxima, atinge a velocidade máxima de 110 km por hora. O guepardo é o animal mais veloz da Terra. E tamanha velocidade tem um único propósito: matar. Às vezes, ser veloz é a diferença entre a vida e a morte. Ser veloz é aquilo que faz a presa escapar dos predadores ou faz o predador conseguir alcançar a presa. Pode ser a diferença entre a sobrevivência e a extinção. O guepardo é o predador com a média mais alta de ataques bem-sucedidos da savana atualmente. Um leão sozinho apanha uma presa em cada 6 ataques. Já o guepardo acerta 50% das vezes que sai para caçar. O guepardo é um animal totalmente adaptado para correr. Seu corpo evoluiu literalmente da ponta do nariz até o fim da cauda para ajudá-lo a correr mais rápido. Uma série de fatores afeta a velocidade do animal. Meio em que vive, estrutura física e predação, entre outros. Todos esses fatores atuaram na evolução do guepardo e resultaram na maior máquina de corrida. A cabeça é relativamente menor do que a dos outros felinos, e seu formato aerodinâmico corta o vento como um tiro. A clavícula, menor e de movimentos livres, funciona como um eixo em curvas fechadas e velozes. A caixa torácica é grande e acomoda um coração e pulmões que injetam combustível nos músculos. As pernas são longas e leves, com o tendão de Aquiles comprido para maior absorção de impacto. As garras não retráteis, semelhantes às dos cachorros, penetram fundo na terra a cada passo e geram tração. E a cauda pesada auxilia na direção do guepardo. É muito difícil manter o equilíbrio quando se persegue uma gazela, que é um animal que muda de direção no meio do ar. O guepardo usa a cauda literalmente como o leme de um navio. Conforme ele mexe, fica mais fácil de fazer curvas perfeitas. A velocidade é gerada por meio dos passos, quando cada pata toca o chão pelo menos uma vez. Para ser veloz, um animal tem que aumentar a distância dos passos ou aumentar a frequência, mas o guepardo consegue aumentar os dois. Estudos com humanos revelaram que corredores precisam de pernas com músculos potentes para dar passos mais longos. Tais músculos dão mais força aos membros e fazem o corredor dar passos semelhantes a pulos no ar. As pernas do guepardo, no entanto, são finas e frágeis. Então, como ele consegue ir tão longe? As pessoas acham que a velocidade do guepardo vem das pernas e que são membros muito fortes, mas ela vem da espinha. Cerca de 60% da massa muscular do guepardo é agrupada na espinha. Somando a isso as pernas alongadas, temos um animal com uma passada média de cerca de 7 metros de extensão, o que é incrível. Flexionando a coluna como uma mola, o guepardo se projeta para frente a uma distância mais de 5 vezes maior que seu tamanho. A uma velocidade de 4 passadas por segundo, o guepardo atravessa um campo de futebol americano em uma fração de 3 segundos. A velocidade é o segredo da sobrevivência do guepardo. Um recurso que evoluiu em algum ponto entre 3 e 5 milhões de anos atrás. Quando surgiu, o guepardo vivia ao lado de predadores ferozes, como o tigre dente de sabre, felino 2 vezes maior e 8 vezes mais pesado que o guepardo. Reinando absoluto, era implacável contra presas grandes e de passos lentos. Mas havia espaço para um predador mais veloz, qualidade legítima do guepardo e seus ancestrais. Ele abatia animais que os predadores maiores nunca conseguiram. Ser rápido garantiu a continuidade da espécie.
mas não sem alguns conflitos. O preço pago foi ser incapaz de fazer o que os outros felinos fazem, como, por exemplo, lutar. Em função do peso mais leve, o guepardo é alvo fácil para predadores maiores quando ainda filhote e mais lento. Cerca de 90% de cada geração morre caçado por leões e até mesmo cães do mato. Apesar de caçar com mais frequência que qualquer outro predador das savanas, metade de tudo que o guepardo abate é roubado por animais ferozes, porém mais lentos, como a hiena. Felizmente, sempre existe outra refeição perto dali, a 110 km por hora. O guepardo é o animal terrestre mais rápido que existe. No ar, o falcão peregrino chega perto, atingindo 100 km por hora em voos retilíneos. Em mergulhos longos, pode alcançar 400 quilômetros. Já na água, o guepardo dos mares é o agulhão-vela. Acredita-se que o agulhão-vela pode atingir velocidades de até 100 km por hora. O agulhão-vela povoa as águas quentes dos 5 oceanos. É um predador mortal que se alimenta de seus primos, marlin e atum, e abatem a presa com seu bico virado para cima. Vale até saltar fora da água para apanhar o peixe voador. Com 3 metros de comprimento e pesando mais de 50 quilos, o agulhão-vela é mais rápido que a maioria dos barcos esportivos, além de representar um prêmio para os pescadores. O que achou disso? Ótimo! O agulhão-vela cobre a distância de 9 metros ou um campo de futebol americano em 3 segundos. Como ele desenvolve tamanha velocidade? A maioria dos peixes nada fazendo movimentos ondulares com o corpo. Mas o agulhão-vela não. Ele tende a manter o corpo mais reto. São tão rápidos que é quase impossível estudá-los e pouco se sabe a respeito de como vivem. Guepardos, falcões e agulhões-vela descendem de uma mesma origem. A evolução, 500 milhões de anos atrás, de um peixe com espinha dorsal, o primeiro vertebrado do planeta Terra. De certa forma, somos um peixe. Os primeiros vertebrados eram peixes. E hoje formam um grupo de vertebrados mais diversificado que existe. Todo o restante é uma variação de um peixe. John Long, biólogo da Faculdade Vassar, atribui o surgimento da velocidade animal à explosão cambriana, quando os animais evoluíram para os primeiros predadores e grandes mudanças seguiram, entre elas a necessidade em ser veloz. Se existe um predador, existe uma presa. Predadores são muito ágeis e isso faz com que as presas se tornem igualmente mais velozes e mais evasivas também. Antes da explosão cambriana, criaturas lentas, pequenas e sem espinha eram levadas pelas correntezas ou se fixavam no solo oceânico. E por que os peixes vertebrados evoluíram? Cientistas como John Long teorizam que a causa da evolução foi a predação. Para nós, a relação predador versus presa é algo fundamental para a origem dos animais vertebrados. Até onde sabemos, a velocidade evoluiu no momento em que as espécies se tornaram vertebradas. E então, os vertebrados desenvolveram 3 órgãos de sentido: nariz, olhos e ouvidos. Também desenvolveram o coração e com ele o sistema circulatório. Tudo isso em favor de uma espécie muito ágil. Até hoje foi impossível acompanhar em loco como tais mudanças evolutivas realmente aconteceram. Peixes mortos não nadam. Determinado a preencher as lacunas da história da evolução, Long inventou um plano digno de ficção científica. Ele quer recriar uma ação evolutiva e estar no local para assistir. Em um laboratório de Nova York, o biólogo John Long está prestes a recriar a evolução da coluna vertebral, 560 milhões de anos depois que ela surgiu. Só que desta vez, com robôs. Um dos problemas com registros fósseis é que temos apenas o cadáver do animal e não sabemos nada sobre seu comportamento. A simulação robótica é uma tentativa de reanimar os fósseis, de trazê-los de volta à vida. Long construiu robôs que imitam os animais e suas formas primitivas de coluna vertebral. Uma das peças tem uma série de espinhas de cartilagem macia. Atualmente, são poucas as espécies que ainda possuem colunas como esta.
A outra peça conta com graus variados de rigidez, a exemplo de 58 mil espécies da era em que vivemos. Entre elas, nós. O plano de Long é descobrir por que exatamente a coluna evoluiu e por que a versão igualmente flexível e eficaz desapareceu. A coluna é semelhante a uma cauda e impulsiona o robô embaixo d'água. Em uma das experiências, Long deixa o robô à solta para que haja por si mesmo. O cérebro inspirado no que achamos que os primeiros peixes tinham é uma placa on-board que recebe dados por meio dos olhos e os leva até o cérebro para gerar o resultado. É um robô totalmente autônomo. E não mostramos antes o que ele deve fazer. Ele faz tudo sozinho. Long programa os robôs para encontrar comida o mais rápido possível, aqui representada por uma luz. Ficar sob a luz o máximo de tempo e evitar predadores. A exemplo dos tubarões e merlins, esses robôs nunca param de nadar. Depois de cada bateria de testes, o biólogo escolhe o bem-sucedido e o utiliza como base para construir a próxima geração de robôs. É a evolução em um tanque. A questão não é apenas ser rápido, mas ficar longe dos predadores e conseguir se alimentar. A velocidade é inserida no contexto de um complexo ambiente de sobrevivência. Após 10 gerações de robôs evolutivos, Long confronta os modelos de espinha flexível com os de espinha rija, na esperança de testemunhar pela primeira vez a vitória de uma das espécies. Certo, Marian, apaga as luzes. Primeiro round, robô de espinha flexível. Bem, lá vamos nós. Temos aqui uma cauda flexível. Parece que ele está indo em direção à luz. Vamos ver se ele volta para lá. Embora lento, o robô de espinha flexível é certeiro. Após 3 minutos de teste, ele chega muito perto do círculo de luz. Será que o concorrente vai fazer melhor? Segundo round, robô de espinha rija. Acho que o robô de coluna rija vai passar reto pelo círculo de luz. Menos flexível, o robô de espinha rija tem mais força, mas é menos certeiro. Indivíduos velozes tendem a passar reto pela fonte de alimento. Às vezes, ser veloz não é bom. Ser veloz pode causar problemas. Mas se a velocidade dificulta a obtenção de alimento, por que a coluna flexível desapareceu? A diferença aparece quando Long recria o que aconteceu na explosão cambriana, o surgimento de um meio repleto de predadores. A função do predador é encontrar a presa e tentar devorá-la. Terceiro round, a caça do robô de espinha flexível. Pronto? Vai. Vamos lá, predador. Mostra o que sabe. Isso que está acontecendo agora é que o robô presa está nadando em direção à luz, mas percebeu a presença do predador e começou a nadar mais rápido. Ele está dizendo, não posso comer agora, tenho que sair daqui correndo. Está dando meia volta e se afastando da luz. Já o predador diz, não adianta correr, te peguei. É claro que um robô não come o outro, seria muito caro construir um aparelho assim. O robô de espinha flexível é muito lento para sobreviver. E quanto ao outro exemplar? Quarto round, a caça ao robô de espinha rija. Agora ficou dramático. Esta é a presa de coluna rija e o predador não tem como acompanhá-la. A presa é muito superior ao predador neste caso. Embora o robô de coluna rija seja menos preciso em termos de movimento, força e velocidade ganham. Os robôs de Long mostram que a coluna vertebral é a mais poderosa adaptação pela sobrevivência. Ter velocidade é essencial. A presa deve ser mais ágil que o predador. E qual a chave da agilidade? Uma coluna vertebral. Quanto mais rija, melhor. A coluna vertebral é uma estrutura a qual todo o restante está fixado. Mas ela é fundamental não só por causa disso. A coluna oferece um eixo rígido e fortalece o indivíduo à medida que ele se desloca pelo meio em que ele vive. Os peixes mais rápidos da era atual possuem colunas rígidas. Lenta e de movimentos sinuosos, a enguia tem mais de 100 minúsculas espinhas, enquanto o ágil agulhão-vela conta com 30 vértebras maiores e mais largas. Ter uma coluna rija é o principal ingrediente para ser veloz, mas não é o único. O passo seguinte, adicionar músculos. A primeira vez que vimos em um fóssil aquilo que reconhecemos como um músculo foi em um peixe.
Os músculos que esses peixes pré-históricos possuíam são basicamente os mesmos que temos no nosso corpo atualmente. A coluna vertebral e músculos adicione uma estrutura biológica desenvolvida para a velocidade. Era preciso que tivessem um corpo alongado, e uma das características é que o formato alongado do corpo evoluiu desde os primeiros peixes, e eles desenvolveram a cauda mais larga. Espinha dorsal, músculos, corpo delgado e cauda potente são características comuns ao agulhão-vela, o peixe mais rápido do oceano. Mas nem toda criatura aquática desenvolveu a espinha. Muitos se tornaram predadores usando a velocidade de uma forma diferente, como arma. Ser veloz não depende apenas de como o animal se movimenta em seu ambiente, mas também da velocidade com que desempenha atividades. Uma espécie pode ser relativamente lenta em seus movimentos, mas quando ataca a presa é incrivelmente veloz. Junto com o desenvolvimento da coluna vertebral, outra adaptação começou a evoluir. Algo que traduziria a velocidade no ataque mais poderoso e arrasador do planeta. No perigoso mundo marítimo, o peixe desenvolveu velocidade e se tornou um predador impiedoso e uma presa ardilosa. Neles surgiram a coluna vertebral, os músculos, o corpo alongado e a habilidade para atravessar a água em velocidades inacreditáveis. Mas uma outra classe de criaturas marinhas nunca desenvolveu a coluna vertebral. Algumas espécies, como a água-viva, têm a parte externa macia e se movem com propulsão mínima, geralmente levadas pela correnteza. Outras, como os nudibrânquios, não conseguem correr, mas conseguem se esconder. Essa defesa surgiu há 500 milhões de anos, durante a Era Cambriana. Enquanto os peixes predadores desenvolveram a coluna vertebral, em algumas de suas presas surgiu uma defesa efetiva. Por volta da época da explosão cambriana, ocorreu um evento muito importante na história da vida, que foi a evolução dos primeiros órgãos rijos. Esses órgãos levaram ao desenvolvimento da pele espessa em um grande número de animais. Semelhantes a uma armadura, essas peles, cascos ou exoesqueletos ofereciam proteção, porém confinavam. Criaturas com cascas geralmente se arrastam pelo solo oceânico. Bem protegidos, eles se adaptaram a um jeito diferente de correr para capturar a presa. Como um boxeador peso pesado, podem não vencer uma corrida de velocidade, mas sabem dar golpes ágeis e eficazes. E de todos os ataques, o golpe mais poderoso da natureza pertence ao camarão. Não existe um músculo mais ágil no planeta capaz de gerar a velocidade e a força produzida pelo camarão mantis. A bióloga Sheila Patek estuda o camarão mantis, dono do ataque mais rápido da vida marinha. Medindo apenas 10 centímetros, o crustáceo é capaz de quebrar o vidro de um aquário e rachar a casca de um siri, como se fosse casca de ovo. Eles gostam de comer siri e é interessante e um pouco assustador vê-los caçando, pois correm bem rápido atrás da presa e batem nela com tanta força que as patas do siri são arrancadas da casca. Se aumentado ao tamanho de um homem, o camarão seria um lutador cujo soco atravessaria uma parede de concreto. Até hoje, ninguém realmente entendeu como o pequeno, porém poderoso crustáceo consegue empregar tanta velocidade no ataque. E Patek quer descobrir a resposta. A bióloga examina imagens em câmera lenta a fim de entender o ataque. Ela utiliza um potente sistema de vídeo projetado pela NASA, capaz de filmar mais de 5.000 quadros por segundo, mais de 100 vezes mais rápido que uma câmera comum. Colocamos a câmera de vídeo para rodar e colher dados ininterruptamente, fazendo imagens contínuas com mais quadros por segundo. Agora vamos esperar que o camarão mantis ataque a lesma. Isso, muito bom. Que ótimo! Pela primeira vez, um grupo vai calcular a velocidade do golpe com a ajuda de imagens. Com o camarão mantis, em especial, foi possível registrar velocidades de 19 metros por segundo ou 80 quilômetros por hora. Além disso, ele acelera com uma força quase 100 mil vezes a força da gravidade. A velocidade do ataque é 2 vezes maior do que os cientistas imaginaram, e com a aceleração de um disparo de revólver.
Patek sabe que nenhum outro animal possui um músculo tão veloz, e as imagens não mentem. Analisando cada quadro do filme, Patek descobriu o segredo da arma do camarão mantis: sua casca. O camarão mantis tem um músculo comprido que ele lentamente contrai e armazena uma grande quantidade de energia elástica no sistema. E quando ele está pronto, abre uma travinha e o músculo salta para frente em altíssima velocidade. Na engenharia, o princípio da energia elástica pode ser observado no desenho de bestas, catapultas e na explosão de um caça a jato quando lançado de um porta-aviões depois que o cabo de segurança é liberado. Como se carregasse uma catapulta, o camarão lentamente contrai a pata e libera a energia comprimindo os músculos em vários pontos. Entre eles, uma estrutura em forma de cela dentro da casca. Uma trava segura a pata no lugar. Quando a trava é liberada, a casca comprimida volta à posição original, impulsionando o músculo para frente em velocidade letal. Em vez de limitar a velocidade, a casca é responsável por um ataque veloz quase impossível de notar. Dá para imaginar? Ao longo das eras da evolução, esse apêndice ficou cada vez mais ágil, principalmente em função da origem do mecanismo de trava. Com a evolução, o mecanismo se tornou uma característica-chave do grupo e permitiu que se diversificasse em uma série de nichos diferentes. Outros invertebrados utilizam o mesmo mecanismo de catapulta. Da velocidade esmagadora da mandíbula de uma formiga à força elástica dos joelhos do gafanhoto. Mas até a velocidade do ataque do camarão não é capaz de dar conta da força que destrói vidros. Ciente de que a história ia além, Patek encontrou mais respostas na trilha sonora. É isso aí. Muito bem. Vamos olhar mais perto. Veja que existem 2 picos de som. Houve uma explosão de som aqui e depois mais uma ali. São 4 décimos de milésimos de segundos ou meio milésimo de segundo entre um e outro. Patek notou que o segundo ruído pode ter sido causado pela explosão de uma bolha de ar. Um efeito colateral da velocidade conhecido como bolha de cavitação. As bolhas de cavitação são produzidas quando objetos como a hélice de um barco evapora a água que o cerca, criando bolhas cheias de energia altamente comprimida. Quando a bolha estoura, a energia é rapidamente liberada, resultando em ondas de choque capazes de danificar aço. A força é dobrada, e com ela o camarão garante um ataque mortal. Eles geram uma força 1000 vezes maior que sua massa muscular no momento de pico. Isso é o mais impressionante. Eles são ágeis, têm picos de aceleração, mas a força é realmente insuperável. Desde a agilidade ao nadar a um ataque mortal, vertebrados e invertebrados evoluíram e utilizaram a velocidade para ficar um passo à frente em qualquer competição. E enquanto a predação tornou o mar um ambiente brutal e perigoso, há 350 milhões de anos, a Terra estava repleta de oportunidades. A vida em terra firme trouxe novos desafios físicos aos primeiros tetrápodes. A nova experiência exigiu lidar com a gravidade. Na água, eles basicamente boiavam. E a gravidade é uma força majoritariamente terrestre. Os primeiros peixes a se aventurar pela terra lamacenta eram estranhas criaturas de 4 patas chamadas tetrápodes. Apesar de lentos, uma única diferença no esquema corporal os levaria a ter a velocidade do guepardo, dos cavalos de corrida e de qualquer animal terrestre da era moderna. Como esses ancestrais dos anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos adaptaram o corpo de peixe à força da gravidade? Cerca de 300 anos atrás, essas criaturas saíram da água e não apresentaram muitas mudanças desde então. O biólogo Stephen Hiley estuda a salamandra gigante do Pacífico. O anfíbio é o parente vivo mais próximo do tetrápode original. Esta espécie é um ótimo exemplo do primeiro animal de 4 patas que saiu da água. É um bicho de postura esparramada. As patas da salamandra servem para nadar ou caminhar em terra firme. São posicionadas na lateral do corpo e, na água, funcionam como as pás de um barco. Mesmo assim, são capazes de andar normalmente no seco. A exemplo de alguns outros, este é um sistema imperfeito e Hiley explica o motivo.
Este instrumento que eu construí mede o movimento que o animal faz na terra, subindo e descendo, para frente e para trás e de um lado a outro. Veja que ele é meio preguiçoso e não gosta de andar muito longe. Bom, rapaz. O instrumento coleta dados à medida que a salamandra percorre o trecho. Os dados mostram que o passeio é ineficiente, pois as patas se movem subindo e descendo mais do que empurrando o animal para frente. Tal sistema é suficiente para um anfíbio que passa somente uma parte da vida em terra firme. Animais que vivem na terra em tempo integral precisariam de um sistema melhor ou morreriam pela incapacidade de apanhar presas e escapar de predadores. Lá vai ele. Muito bem. Um dos primeiros animais a viver em terra firme descendente dos anfíbios foram répteis como o lagarto. Um dos mistérios que tentamos desvendar é como essas espécies aquáticas evoluíram e se tornaram animais velozes como o lagarto. Para saber exatamente quais são as diferenças entre a lenta salamandra e o ágil lagarto, Riley cruza os dados do aparelho com imagens em alta velocidade. O vídeo mostra a transformação chave, das pás de um barco aos pneus na estrada. A salamandra sempre coloca as patas no mesmo lugar em relação ao corpo conforme anda e não coloca as patas embaixo do corpo. Já o lagarto caminha bem mais rápido e passa as patas embaixo do corpo. Embaixo do corpo, as patas desses répteis os impulsionam para frente, sem ter que movê-los para cima e para baixo. A adaptação da espécie à vida em terra firme foi um marco da evolução. Desde os primeiros répteis correndo há 280 milhões de anos até os cavalos de corrida de hoje, cada animal veloz da face da Terra tira vantagem da mesma estrutura corporal básica. Foi dada a largada. Um dos pontos que todo animal veloz tem em comum é que as patas se movem para baixo do corpo. Um cavalo, um guepardo ou um cachorro, todos eles movem as patas para baixo do corpo e as balançam para que a parte superior também se mova. Rápido e mortal, os répteis cresceram para dominar a vida na Terra. Seus primos dinossauros cresceram de forma descomunal e alguns se sobressaíram, mas tiveram de encontrar um jeito de correr em duas patas a fim de sobreviver. As espécies mais rápidas em terra firme movem as patas para baixo do corpo quando correm, seja em 4 ou em 2 patas. Os bípedes surgiram há cerca de 290 milhões de anos e eram muito pequenos. Mas seus descendentes, os dinossauros, eram enormes. Com 4 metros e cerca de 6 toneladas, como o T-Rex, o maior bípede carnívoro de todos os tempos, conseguia caçar todo tipo de presa. A agilidade de um dinossauro é uma questão relevante. Será que eram lagartos pesados e lentos ou eram animais com asas dos pés que atravessavam planícies inteiras? Bill Sellers é um biólogo computacional que estuda a velocidade dos primeiros primatas. Mas, recentemente, passou a investigar o mistério do maior predador de todos os tempos: o T-Rex. O T-Rex é um dinossauro absolutamente fascinante. E também é muito estranho. Ele tem patas dianteiras pequeninas e patas traseiras descomunais. Por isso, muita gente acha que ele era um animal extremamente veloz. Mas queremos saber se isso é lenda ou não. Sellers percebeu que se determinasse a velocidade de um T-Rex, seria capaz de entender um dos maiores mistérios envolvendo o dinossauro. Sempre houve uma discussão se o T-Rex era um aproveitador ou se perseguia suas presas. Obviamente, caso fosse um carniceiro, ele precisava apenas se aproximar de um dinossauro morto e, com seu porte imponente, espantar os outros aproveitadores famintos. Mas caso fosse um predador, ele iria perseguir e capturar sua presa sozinho, e para tanto era preciso ser muito veloz. Se provar que o T-Rex era um animal veloz, Sellers dará suporte ao papel de predador implacável. Mas como fazer isso? É inviável construir réplicas que representem com precisão sua biologia. Não seria possível estudar um robô que, embora inteligente, fosse muito mais pesado que o equivalente real do dinossauro. Além disso, nenhum músculo contrai da mesma forma que motores elétricos ou sistemas hidráulicos. É impossível usar modelos físicos para avaliar desempenho. Pronto?
Com métodos dignos de Hollywood, Sellers pretende construir um modelo virtual do T-Rex. Para realizar esse feito inédito, a cópia terá de ser a mais perfeita já desenhada até hoje. Será possível superar a precisão dos monstros da telona? A resposta é o LiDAR, o melhor sistema sensor remoto do mundo, desenvolvido pelo governo americano para criar mapas detalhados do solo oceânico. Sellers descobriu que poderia usar o sistema para mapear o T-Rex. O sistema tem um laser. O laser, obviamente, brilha. E esta máquina é o chamado sistema de luz do laser. Na verdade, ela mede o tempo que a luz leva da unidade para o objeto iluminado e volta. Trata-se de uma medida de distância e a vantagem é que, ao invés de medir à mão e desenhar o animal ou usar um scanner a laser manual, utilizamos apenas um equipamento. Ele é colocado em diferentes lugares da sala e faz uma varredura tridimensional do objeto em questão, mas é preciso detalhes adicionais de certos pontos. O LiDAR faz cálculos precisos das dimensões dos ossos. Mas Sellers precisa de mais. O biólogo quer saber como e onde os músculos se fixam aos ossos. E começa pelos ossos das patas, essenciais para correr. Um dos pontos é esta parte aqui. Este pequeno calombo, onde um dos músculos se fixa. Detalhes como este são muito importantes quando tentamos reconstruir a musculatura de um animal. Sellers escaneia os pontos de junção entre ossos e músculos e anota detalhes minuciosos. Em seguida, usa o programa projetado para unir as peças. A última etapa é ensinar o modelo final a andar. E já fez isso com uma das refeições favoritas do T-Rex. Este é um hadrossauro, um dos animais que o T-Rex provavelmente comia. Não o fizemos andar de um jeito em especial. Apenas dissemos ao computador: dê ao sistema osteomuscular aquilo que você sabe. Faça esta criatura andar o mais rápido possível. O que dá cerca de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo é o mesmo que correr a 35 quilômetros por hora. Será que o T-Rex o alcançava? Sellers acredita estar muito perto de dar um fim à discussão. Primeiro, ele faz um modelo preliminar de T-Rex competir contra corredores conhecidos, a fim de garantir que o modelo funciona apropriadamente. O T-Rex está aqui deste lado. E usamos 3 bípedes atuais para fazer comparação. Temos um modelo humano, um avestruz e um emu. Como podemos notar, os animais menores são mais rápidos. O avestruz é mais veloz que os dinossauros maiores. O T-Rex é o mais lento deles, mas ainda assim mais veloz do que o homem. O homem moderno é capaz de correr 1,5 km em 4 minutos, ou 35 km por hora. E qual é a marca do T-Rex? Nós descobrimos que o T-Rex era um dinossauro que era relativamente veloz. Ele corria a cerca de 8 metros por segundo, o que dá 28 km por hora. A 28 km por hora, o T-Rex ultrapassaria o homem mais rápido da Terra em mais de 1/4 de quilômetro. Mas e quanto ao hadrossauro? Com uma velocidade máxima de 35 km por hora, venceria fácil o T-Rex. E Sellers diz que é justo. O T-Rex basicamente corria para comer, enquanto o hadrossauro corria para sobreviver. É normal que ele se empenhasse muito mais para ser mais rápido. Parece paradoxal, mas a maioria das presas supera a velocidade máxima de corrida de seus predadores. A única exceção é o guepardo. Quando não consegue ultrapassar o predador, a caça entra em extinção. Ninguém alcançava um hadrossauro saudável. Era mais fácil apanhar aqueles mais idosos, os feridos e aqueles que fossem mais lentos que o restante. Eram esses que o predador preferia perseguir. O equilíbrio entre caça e caçador permitiu a sobrevivência de ambos ao longo das eras. Há uma grande e infinita disputa entre presa e predador. E a velocidade provavelmente evoluiu para que a presa escapasse de predadores em potencial e para que o predador pudesse apanhar a presa. Trata-se de um ciclo contínuo de eventos no qual a presa fica mais veloz, o predador fica mais veloz, e o resultado é que em algumas linhagens a velocidade atingiu proporções inimagináveis.
Com o T-Rex e o guepardo, uma combinação de fatores tais como força muscular e composição física fez com que alcançassem velocidades ameaçadoras. Hoje, os cavalos são mais velozes do que nunca, resultado de séculos de procriação controlada pelo homem. Trata-se de uma experiência a longo prazo na evolução dos seres em movimento, e é apenas o começo do que ainda pode surgir. Foi dada a largada. O homem nutre um fascínio por velocidade. Ver cavalos correndo é um passatempo do homem há no mínimo 1 milênio. Criaturas semelhantes ao cavalo surgiram há cerca de 52 milhões de anos. Eram lentos e, à medida que evoluíram, seus descendentes trocaram as florestas pelas planícies abertas em busca de pasto. Os mais velozes conseguiram escapar dos predadores e sobreviveram. Se fosse preciso, eles saíam correndo dos predadores, mas não foram escolhidos pela seleção natural para percorrer qualquer distância em velocidade muito alta. Eles se desenvolveram para andar e trotar a uma velocidade muito mais baixa em distâncias mais longas. O Dr. Ben Martin é veterinário e professor da Universidade da Pensilvânia. Embora o cavalo tenha evoluído por meio do cruzamento seletivo não natural por volta do século XIV, ele vê uma terrível tendência na prática: a criação de cavalos mais velozes, porém cada vez mais frágeis. Ele sai do segundo lugar e assume a liderança. Hoje existem garanhões reprodutores que competiram em pouquíssimas corridas. Eles atingem velocidades maiores e conseguem os melhores resultados, mas por menos tempo. Ao escolher e preparar um cavalo para competir, o criador seleciona um animal que certamente será mais veloz, mas seus descendentes terão cada vez menos saúde e menos resistência. Cavalos campeões podem atingir 80 km por hora, mas sofrem fraturas com mais facilidade. A seleção natural atua no corpo inteiro e em tudo o que ele desempenha. Quando criamos animais para correr mais rápido, só conseguimos pensar na velocidade. Os cavalos de corrida, por exemplo, são tão velozes que sofrem fraturas sozinhos, apenas correndo em uma prova. A exemplo de muitos mamíferos velozes, entre eles o guepardo, o cavalo concentra a força muscular no dorso e quase nenhum peso nas patas. Tal combinação extrema faz com que os imensos músculos dorsais movam as patas ultraleves a uma velocidade inacreditável. Mas para Martin, a reprodução controlada pelo homem criou um animal perigosamente fora de equilíbrio. Ao galopar, o cavalo força as patas traseiras para subir, pousa com as patas dianteiras e o último membro a tocar o chão é a chamada pata de apoio. Esta é a pata que sofre a maior pressão. É a pata mais provável de sofrer lesões quando em velocidade. Martin já presenciou centenas de fraturas causadas por velocidade que obrigaram os criadores a sacrificar seus cavalos de corrida. Os cavalos são criados para correr no limite e dar o máximo de si. O coração está nas patas o tempo todo e a única esperança é que ele cruze a linha de chegada. Os dois se aproximam da linha de chegada. Na minha opinião, um animal de reprodução está no limite da capacidade de velocidade e distância. O cavalo desenvolveu velocidade para escapar dos predadores em planícies abertas. Os cientistas acreditam que a chave do sucesso dos primeiros seres humanos não é a velocidade, mas a resistência. Uma das teorias é que depois de descer das árvores, o homem passou a perseguir animais para comer ou procurar carcaças para se alimentar dos restos. As duas atividades exigiam correr longas distâncias e o homem se tornou um ótimo corredor de longa distância. Observando o corpo humano, percebemos que algumas partes parecem ter sido feitas especialmente para correr. Por exemplo, as pernas mais compridas para dar passos largos. E não conseguimos correr de 4. Nossos tendões funcionam como molas para que toda vez que dermos um passo, um pouco da energia volte para nós. Outro fator da predisposição à corrida é a nossa pele. Perdemos boa parte dos pelos, temos glândulas sudoríparas espalhadas pelo corpo. Nossa habilidade em permanecer refrescado por meio do suor significa que suportávamos mais calor que os animais cobertos de pelos. Várias espécies mais velozes do que nós hoje são mais lentas quando percorrem distâncias maiores. Um corredor com resistência física consegue alcançar, abater e comer o animal mais lento. A humanidade está às vésperas de novos divisores de água na história da velocidade. E o peso da análise científica auxilia os corredores de explosão e curta distância.
A velocidade humana se resume em 2 fatores essenciais: correr longe e correr rápido. Peter Weyand estuda a fisiologia e a biomecânica da velocidade. Ele pretende descobrir como o homem pode treinar para ser mais rápido. Vou comparar a mecânica da corrida de baixa velocidade com a de alta velocidade e analisar como essa mecânica se altera. O teste de Weyand será realizado com Jason Powell, corredor de explosão profissional na categoria mundial. Para entender como o corpo de Jason se movimenta, o pesquisador adaptou uma esteira para registrar cada vez que um pé do corredor tocar o chão. Pode começar quando quiser. Está indo bem, muito bem. Olhando a duração de cada pico de movimento e sua distância de intervalo, sabemos exatamente a duração de cada passo. Cálculos simples revelam que Jason leva quase meio segundo para mover a perna para trás, até a posição de partida depois de cada passo. Os dados são uma surpresa, pois mesmo corredores de fim de semana conseguem correr mais rápido. Imaginamos que corredores mais velozes movem as pernas com mais rapidez e os passos são mais frequentes. Então, decidimos testar corredores de explosão, corredores médios e corredores lentos. O resultado foi que a pessoa mais lenta que testamos atingiu uma velocidade máxima de uns 19 km por hora. Essa mulher conseguiu tirar o pé da esteira e baixá-lo de volta quase com a mesma velocidade que os mais rápidos maratonistas do planeta. O tempo de reposicionamento das pernas não influencia no desempenho geral de um corredor. Então, qual seria a diferença? Weyand passou a conferir as outras leituras da esteira, em busca de qualquer variação entre os corredores mais e menos velozes. A descoberta não tem a ver com velocidade, mas com resistência. Uma das descobertas do teste foi que o mais importante para atingir velocidades mais altas, como fazem os corredores de elite, é conseguir pisar com força em relação à sua massa corporal. Os corredores profissionais tocam o chão com uma força de 4 a 5 vezes maior que seu peso. Muito bom, Jason. Usando o quadríceps para literalmente socar o chão por onde passam, os corredores mais velozes conseguem dar saltos no ar. Eles passam um tempo significativamente menor com os pés no chão do que os corredores lentos. Quanto mais forte pisam, mais rápido correm. Os cavalos de corrida e os guepardos concentram a força no dorso e têm pouco ou nenhum músculo nas patas. Já o homem utiliza as costas para se manter em pé. As pernas com músculos surgiram em favor da geração de força para correr. Mas quanto mais músculos, mais peso. E quanto mais peso, mais empuxo desacelera o corredor. Qual o limite de velocidade de um ser humano? Para os cientistas, logo chegaremos lá. Tudo indica que existe um limite para a velocidade de um homem. Apesar de o recorde dos 100 metros rasos ser cada vez menor, menor e menor, a diferença da diminuição é cada vez menor, menor e menor ao longo do tempo. É provável que o número nunca caia pela metade. Nunca. Já Peter Weyand não tem tanta certeza. O homem já sabe o que é preciso para ser cada vez mais veloz e o que os músculos e membros devem fazer. E é especulação dizer quais são os limites da velocidade humana. Sabemos que o material biológico fornecido pela natureza pode nos levar a velocidades maiores do que as atuais. Mas como atingir tamanho feito é algo impossível de avaliar. Weyand acredita em um limite de velocidade humana, mas talvez já saibamos um jeito de ultrapassá-la. À medida que a humanidade aplica a tecnologia no próprio corpo e, de certo modo, direciona a própria evolução, os velhos limites não servem neste caso. Se pensarmos no futuro da velocidade humana e da competição atlética, de certa forma estamos às portas de um novo mundo, em função dos avanços dos projetos tecnológicos de sapatos, pistas, pernas artificiais ou de esquemas genéticos. Chegamos ao ponto em que somos capazes de controlar as propriedades dos tecidos do próprio corpo. É nesse ponto limítrofe que se torna difícil prever onde e quando será o fim. Será que o homem criaria uma raça de superatletas por diversão e autoafirmação? Ou a tecnologia irrefreável será responsável pelo nosso desastre? Durante 1 bilhão de anos, muitos animais evoluíram e se tornaram cada vez mais velozes. E com a inspiração humana para avançar o processo, fica claro que por meio de métodos naturais e artificiais, a velocidade vai continuar a ser desenvolvida.